Saudações a todos. Vamos buscar para a nossa reflexão, para nos ajudar a termos dias melhores, a realmente darmos um significado, um sentido verdadeiro às nossas vidas, algo que realmente nos mova, né? Buscando fazer essa travessia, porque todos estamos numa jornada, né? Buscando fazer essa travessia com segurança, sabendo que temos um objetivo, um propósito, por estarmos aqui encarnados, né? Até às vezes pensamos assim: nossa, eu não pedi para nascer, ou eu não pedi para passar por isso, onde eu estava com a cabeça quando eu pedi uma vida aí de tantas lutas. Pedimos sim, na verdade não pedimos, imploramos, na medida em que vamos percebendo as nossas necessidades, né? E então, para que realmente nos situemos, para que consigamos alcançar uma sintonia que mantenha um padrão vibratório mais equilibrado, que nos desvie de pensamentos tão turbulentos, de pensamentos tão desafiadores no sentido de que as vibrações antagônicas, as vibrações de desalento, de revolta, de desesperança, podem nos alcançar se não nos cuidarmos. Então, para tudo isso, buscando sempre compreender que existe um objetivo na encarnação, e no Livro dos Espíritos nós sempre falamos daquela questão que Kardec pergunta aos espíritos, né? Qual o objetivo da encarnação ou das reencarnações? O objetivo é nos auxiliar no processo de crescimento, no nosso progresso. Então, o objetivo é esse, nós temos que estar na encarnação, vivendo as experiências, para que consigamos caminhar. Caminhar para quê? O dia que todos nós tivermos esse sentido para as nossas vidas, que é caminharmos para Deus, que a nossa jornada deve ser feita com segurança, buscando aquela lição de Jesus em que ele entra no barco, junto aos seus discípulos, e o barco parte, né? Parte ali no mar da Galileia. Os discípulos se sentiam seguros com a sua presença? Evidentemente que sim, né? Evidentemente que sim. Presença tranquiladora, né? Até naquele dia em que houve uma turbulência muito grande, Jesus estava calmo, Jesus estava até dormindo, né? E acalma ali os seus amigos, os seus discípulos. Agora, todos nós, então, buscando então os ensinamentos, né? Porque Jesus veio nos ensinar em tudo, todas as suas atitudes, todas as suas vivências, foi sempre para nos ensinar. Todas as suas colocações, a sua pedagogia, a sua forma de nos trazer as lições, foi para nos ensinar. Ele não veio nos ensinar a mulher a lidar com a massa, falando ali do fermento. Não, ele não veio ensinar os pescadores a pescar, ele não veio ensinar os agricultores a cuidar da lavoura. Não, ele usou de tudo isso, das vivências, né, do seu povo israelita, para nos trazer as lições para todos sempre. Ele trouxe as suas lições para ficar para a posteridade. Então, nesse barco, nós temos que convidar a Jesus para estar conosco. Nessa travessia, nessa jornada da vida, que não fazemos sozinhos, estamos sempre juntos daqueles que conosco estão naquele barco, naquela jornada, naquela travessia, e que dependem muitos deles de nós,
da nossa confiança, da nossa segurança, da nossa boa vontade em lidar com a vida, tendo uma presença que traz conforto e não desconforto, que traz bem-estar e não mal-estar, uma presença que, mesmo com todas as dificuldades que temos, mas uma presença, realmente uma presença, estando ali junto, todos, neste barco de mãos dadas, especialmente na família, né? Então, vamos lá buscar, né, esse significado existencial, né? Porque, como temos já até dito, a grande maioria, né, nós existimos, mas poucos vivem. E Jesus veio para nos trazer vida em abundância, né? Então, é essa vida em abundância, essa vida plena que nós temos que buscar. E como já temos dito e já estamos até dizendo novamente, vivemos tempos mais difíceis em que mesmo aquele que se sente mais confortável consigo mesmo, que tem ali os seus objetivos mais definidos, se sente pleno, digamos assim, se sente em paz. Mesmo assim, nós estamos vivendo tempos em que mesmo essas criaturas que se sentem plenas intimamente, que já estão numa outra condição melhor que a nossa, elas também estão vivenciando muitos problemas, muitas dificuldades, muitas lutas na vida. Então, é a época para revolver, é a época para mexer, chacoalhar, para que a gente realmente desperte para aquilo que importa. E antes de começarmos aqui a leitura de um trecho do livro Espelhos da Alma, vamos buscar aí uma colocação muito importante também. Porque às vezes nós achamos que temos falado muito em vidas vazias, né? E nós achamos que quando temos uma vida bastante atribulada, nada ociosa, nós não estamos tendo uma vida vazia. E nós nos esquecemos que uma vida com excesso de compromissos, com o seu tempo todo definido para determinadas coisas que nos tomam totalmente o tempo, pode ser uma vida vazia. Pode haver ali, mesmo dentro de toda essa atividade, pode estar ali no nosso coração um vazio existencial. Porque é preciso que busquemos, que coloquemos os nossos dias além das tantas tarefas que temos e que nos absorvem, e é natural, mas nós temos que pautar os nossos dias, né, definirmos os nossos dias com espaços de uma mente aberta, espaços até para esvaziarmos a nossa mente e trazermos ali boas coisas, né? Aprendizado saudável, reflexões saudáveis e salutares. Então é preciso que se abra espaço mental. Senão entramos sim numa depressão. E depressão não é só aquele que está deitado. Depressão é aquele também que foge pelo trabalho o tempo todo. Então, mas vamos lá. O significado existencial. A vida faz algum sentido para você? Às vezes, vinculados a uma crença religiosa ou filosofia de vida, respondemos a este questionamento repetindo o que aprendemos, sem nos questionar se realmente vivemos conforme aquilo que dizemos acreditar. Por isso é importante trazer esta pergunta para o plano pessoal das nossas experiências, questionando-nos
o que pensamos a respeito da vida e qual importância damos a esse fenômeno do qual fazemos parte e que nos rodeia por todos os lados. Certamente, quando tentamos entender o sentido existencial como um todo, nos deparamos com um grande enigma que a nossa consciência atual não consegue desvendar. Pois, como observa Joana de Ângeles, por mais que a mente humana interrogue a respeito da vida na atual conjuntura do conhecimento intelectual, embora inegavelmente vasto, difícil se torna encontrar as respostas adequadas que lhe facultem apreender todo o seu sentido e significado. No entanto, podemos e devemos nos perguntar qual é o sentido que dou à minha existência? Para muitos, a busca da felicidade deve ser a meta primordial para onde devem ser canalizados todos os esforços. Mas quando penso em felicidade, como dimensiono isso? Pois se a minha noção de felicidade é feita a partir do ego, é bem provável que essa felicidade construída em bases imaturas traga uma grande cota de frustrações. Sem dúvida, temos falado muito já sobre isso, que tudo aquilo que se baseia muito no nosso ego, que alimenta o nosso ego, né? Exclusivamente o nosso ego, dando-lhe uma importância muito maior do que a que realmente ele deveria ter nas nossas existências, evidentemente que viveremos frustrados com as decepções que advêm tão logo, aliás, passe aquela fase de tantas situações ilusórias que vamos criando em nossas vidas. Continuando então, por isso mesmo, na perspectiva da psicologia analítica, assim como na espírita, a meta da vida não deve ser a felicidade, como recorda Hollis, e sim o significado, né? Então, o que importa não é a busca da felicidade. Nós temos ouvido e pensado até muito isso. Nasci para ser feliz, eu estou aqui na Terra, eu quero é ser feliz. É isso que nós cansamos de ouvir, mas sem o sentido verdadeiro da felicidade, né? E o que deve, né, como é colocado, o que deve ser realmente buscado é o significado. E os sentimentos de satisfação, de alegria, advêm dessa busca naturalmente. Esse dilema foi muito bem apresentado pelo personagem, aqui ele vai citar, né, Michael, ou Michael, deve ser Michael Newman, no filme Clique. Em certo momento da trama, chega às suas mãos um controle remoto com poderes mágicos, através do qual ele pode acelerar alguns momentos da sua existência. Como seu objetivo era tornar-se um empresário bem-sucedido, e para ele isso era o ideal de felicidade, todos os momentos familiares que ele não gostava, incluindo as reclamações da sua esposa quanto ao seu comportamento, assim como as ocupações domésticas e o cuidado com os filhos, ele passava em estado acelerado. Eu acredito que eu até já tenho algum dos dias aí falado sobre esse filme, mas vale a pena, né? Mesmo estando aí repetindo para alguns que já tenham ouvido, vale a pena nós vermos aqui o que está sendo colocado. No final da vida, tendo alcançado seu objetivo egóico em detrimento do seu relacionamento com a esposa e os filhos, ele percebeu que, na verdade, aquilo havia sido
uma grande maldição, pois os momentos que deveriam ser os mais importantes haviam sido passados em estado automático. Na busca da felicidade, ele perdeu contato com o que efetivamente fazia sentido. Quantos momentos de nossa vida são vividos no automático, sem a participação da consciência? Quantas vezes estou ausente das questões mais importantes da existência e deixo de prestar atenção ao que realmente importa? E se descobrirmos que o sentido da vida está em cada parte que vivemos? Muito bom, muito bom. E se descobrirmos, é um questionamento, e se descobrirmos que o sentido da vida está em cada parte que vivemos e que somos convidados a vivê-la por completo, de forma integral, pois somente assim atingiremos a plenitude? E se descobrirmos isso? E se nós descobrirmos que estamos sendo convidados na vida, e é fato, a viver a vida por completo de forma integral, vivendo cada momento. Então, aqui está sendo colocado que nós temos que viver cada parte. E nós vamos descobrir isso. Ainda não percebemos. Por quê? Não temos um controle remoto nas nossas mãos, como o personagem do filme, né? Mas nós temos formas de fuga, formas de estarmos presentes num determinado momento, até junto às pessoas, vivendo determinadas situações, mas totalmente ausentes, né? Então, quantas vezes apertamos ali o botão do controle remoto e fugimos às situações que deveríamos estar vivendo? E isso inclui momentos difíceis, dos quais queremos fugir, né? Não querendo enfrentar ali realidades, preferindo não ver coisas, né? Fingir que está tudo muito tranquilo, fingir para nós mesmos, né? Mas uma hora vamos ter que dar conta. Ou momentos bons também. Às vezes, e não é raro, nós já definimos para nós tantas decepções, tantas amarguras na vida, que quando estamos ali vivendo um momento muito, muito bom, agradável, e esses momentos bons, na verdade, eles são rodeados de simplicidade. São as coisas mais simples, né? Ali no nosso cotidiano, as coisas mais rotineiras e comuns, mas é aquele momento a sós ou junto do outro, dos outros, que temos momentos intensos, mas muitas vezes nem percebemos, nem nos damos conta. Por quê? Porque não admitimos não admitimos estar feliz naquele momento, né? Naquelas horas que estávamos ali, em determinada situação, não admitimos, não nos achamos merecedores, algo que nos chega ali agradável, logo já vamos pensar nas intenções, o que está por detrás disso, né? Qual foi a intenção, né? Sempre vamos encontrar ali questionamentos que tiram o brilho, o prazer, né? O bem-estar daquele momento vivido. Por que nos sabotamos? Por que não nos achamos merecedores? É muito comum, todos nós, é muito comum, muitos de nós, trazer muito forte o sentimento de culpa. Culpas dessa existência, culpas de outras existências, e isso nos impede de nos acharmos merecedores de determinadas coisas que nos alcançam. Porque ainda temos, talvez, nas nossas mentes que um Deus que castiga, não um Deus que nos ama profundamente e nos dá oportunidade do reajuste. Então, mas para finalizar aqui, estamos vendo
Talvez adiemos a busca de nós mesmos, porque ainda não temos tanta certeza da nossa origem divina, ou por conta de temermos não suportar a dor ao retirar as densas névoas que construímos em volta da nossa essência. Muito, muito bom esse trecho aqui, essa colocação, porque todos nós sabemos que a nossa essência é divina. Nós somos uma fagulha divina, fagulha de Deus. Então é como se Deus estivesse em nós, porque nós saímos, metaforicamente falando, simbolicamente falando, nós saímos de suas mãos augustas, né? Então nós somos criação, nós somos parte de Deus, por isso que a nossa essência é divina, por isso que o nosso caminho é a perfeição, a perfectibilidade, a quase perfeição, digamos assim, nunca a de Deus, mas a perfectibilidade, porque somos parte de Deus, somos sua criação, centelha divina. Mas essa centelha divina, ela está tão lá, camuflada, né? Tão dentro de nós, envolta numa densa floresta, que é o nosso inconsciente, que nós vamos ali permitindo tantas e tantas coisas que vamos pondo nesse porão, nunca nos predispondo a trazer para o consciente, para que esse consciente verdadeiramente se torne mais pleno. Já temos dito que o nosso padrão vibratório, a nossa condição, o nosso nível de maturidade, né, de consciência ética, moral, se define por esse nível de consciência, né? Então é preciso que vasculhemos, como está dito aqui, mas aqui eles nos falam deste medo que nós temos de retirar as densas névoas que construímos em volta da nossa aparência. E é isso. E qual é a lição que vai ficar para nós nesses momentos de reflexão que estamos tendo? Que é preciso mãos à obra. Chega de adiarmos, é preciso que façamos um trabalho íntimo, né, de introspecção, um exercício constante e diário. Daí a necessidade de, no nosso dia, nós termos espaços de tempo para buscarmos trabalhar o nosso espaço mental. Assim, então, vamos refletir, buscando o que há de melhor em tudo que nos chega. Que fiquemos em paz. Olá pessoal, tudo bem? Vamos seguir com o nosso estudo do livro Conviver e Melhorar. Como relacionar-se harmonicamente com diferentes personalidades. Capítulo 31. Trabalho de equipe. Todos que tinham abraçado a fé reuniam-se e punham tudo em comum. Atos 2:44. O esforço conjunto é indiscutivelmente a senha de acesso para as realizações produtivas. Ao longo do tempo, leva os integrantes de uma mesma seara espírita a uma visão comum na ação e nas atividades. Muitos dos operários cristãos apresentam bom desempenho no trabalho independente, mas poderão realizar melhor uma tarefa se contarem com o auxílio de outras pessoas operando em espírito de equipe. É inerente no ser humano o gosto de se relacionar e de trabalhar socialmente com outras criaturas. O serviço confiado a uma pessoa pode ser executado com mais ânimo e desenvoltura quando em parceria com outras. Companheiros integrados num mesmo propósito, unidos não somente por fora, mas também entrelaçados por dentro, confiantes em Deus e em si mesmos, são a força magnífica
que vence as agitações externas, por maiores que sejam. Não é coerente possuir um só elemento familiarizado com os esquemas e métodos de um departamento. Para se obter eficiência e bom desempenho no trabalho, é preciso comunicação objetiva que envolva todos e os conduza a tomar contato com as informações necessárias ao andamento normal do serviço. Além disso, trabalhar em equipe implica uma interação ativa de relacionamentos que permite ao conjunto de cooperadores saber o que os outros estão realizando, por que estão realizando e quais as metas a serem realizadas no futuro. No entanto, não esperemos uma boa execução em equipe se os integrantes não tiverem reuniões costumeiras em local previamente destinado para tal fim, e onde possam ser estimuladas a trocas de ideias, camaradagem, colaboração, renovação e compartilhamento de princípios. A família cristã, em seus muitos setores, jamais deve separar-se da vital alimentação, a influenciação dos planos superiores, que é distribuída amplamente em suas reuniões fraternas e amorosas. Contudo, é indispensável que o líder fique atento para que as opiniões expressas não transformem o recinto em uma assembleia infantil, onde imperem os burburinhos inoportunos e os pareceres distanciados do equilíbrio e da conciliação. Para assegurarmos a presença da espiritualidade superior, precisamos sustentar a harmonia e a serenidade. O fato de as pessoas trabalharem sozinhas ou em equipe é consequência da prática filosófica ou do modo de atuar do dirigente do grupo, que determina tanto em termos qualitativos como em quantitativos o serviço a ser realizado. Além disso, para criarmos um bom clima organizacional, é necessário que não só estimulemos as pessoas a trabalharem juntas, como também as esclareçamos amplamente sobre os objetivos da Casa Espírita na área de ação da qual elas participam, e na mesma proporção, levando-as à conscientização de que quanto mais troca de experiências efetuarem com seus companheiros do núcleo, mais fortes serão os vínculos entre si mesmos e com a instituição. Não existem fórmulas especiais porque cada reunião tem seu aspecto particular. Oportunas, no entanto, algumas sugestões que podem ser utilizadas pelos norteadores da Casa Espírita de forma generalizada, seja nas reuniões dos círculos doutrinários, seja na área assistencial, seja em outros setores. São elas: criar um clima de liberdade de expressão, evitando o infanticídio das novas ideias. Estabelecer uma base fraterna para os diálogos produtivos, a fim de que cada associação possa desenvolver-se juntamente com o meio ambiente social onde atua. Encorajar a participação de todos, procurando não evidenciar defeitos, e sim estimular as virtudes em potencial do grupo. Reorientar as opiniões que se baseiam unicamente em características individualistas, sem nenhum proveito para os interesses coletivos. Conhecer os limites de sua própria autoridade e agir de acordo com eles. Por fim, convidamos os companheiros da lida espiritual a oferecer a si mesmos método e concórdia, técnica e perseverança, acreditando fervorosamente que Jesus sempre tomará providências para que nada nos falte na obra do Evangelho. Trabalhemos confiantes, entreguemos a direção geral do núcleo ao Mestre Divino, a videira de luz, pois somente Ele possui os recursos suficientes para conduzir, fortalecer e orientar a todos nós, inclusive para restabelecer a ordem das nossas tarefas quando for preciso. Batuíra. Na área social, capítulo 32. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e o que crê em mim nunca mais terá sede. João 6,35. A assistência social é um meio, não o objetivo principal a que se propõe a tarefa espírita.
Necessária e valiosa é a comida e a vestimenta para acalmar os sentidos fisiológicos. No entanto, magnífico e excelso é o suprimento que atende às necessidades do espírito imortal. Muitos advogam que a criação e a manutenção de obras sociais competem unicamente ao Estado. Outros acreditam, de forma radical, que os objetivos do movimento espírita devam assentar-se na assistência social, esquecendo que a doutrina proclama como primordial a educação das almas, e não apenas e simplesmente a sustentação do corpo, que é perecível. Para este, o prato de sopa é muito bem-vindo, sem dúvida, mas a alma aspira ao verdadeiro pão da vida. A seara do bem envolve diversos trabalhos em benefício dos carentes do corpo e da alma. Pode parecer, no entanto, que as necessidades essenciais e imediatas residam no corpo denso, mas na realidade encontram-se no íntimo das criaturas. Não basta construirmos lares ou abrigos que fazem do prato nutriente, da perpetuação da espécie e da maneira simplória de ver a vida as únicas razões da existência humana. Urge, sim, estabelecermos noções de valores imortais e bases educacionais para preparar as almas para a grandeza espiritual a que estão destinadas. Toda congregação espírita na Terra tem como finalidade maior esclarecer pelo estudo, promover o amadurecimento emocional pelo trabalho e desenvolver as virtudes em potencial. Eis a atividade prudente e prioritária dos aprendizes do Evangelho. A ação caritativa e a boa vontade do movimento espírita prestam inestimáveis serviços à sociedade e Estado, conquanto não devam assumir de maneira simplista e com espírito salvacionista as funções do serviço social que cabe à administração pública. A solidariedade pode surgir como anseio da alma, acompanhada das seguintes características: responsabilidades abandonadas em existências passadas, despertamento devido a uma nova visão do mundo e das pessoas, terapia salutar para superar problemas e conflitos, problemas de consciência, por estar vivendo no fausto e na ociosidade, felicidade em servir voluntariamente. O companheiro interessado em ingressar no celeiro do alimento celeste deve buscar antes de tudo a sua iniciação espiritual. Por iniciação, devemos entender o início na experiência da verdade sobre si mesmo. Ao buscarmos o alimento invisível em nossas potencialidades divinas, poderemos produzir por nós mesmos o pão da vida e reparti-lo com nossos companheiros de jornada. Somente uma criatura iniciada poderá realmente induzir os outros à busca ou produção do próprio alimento. Não devemos esperar que as organizações governamentais venham a realizar a tarefa que compete ao Espiritismo, ou seja, levar a toda a humanidade a mensagem de Jesus Cristo, através de Kardec, a fim de que nunca mais as almas tenham fome ou sede. Todavia, enquanto o poder público não conseguir eliminar os horrores da miséria, é justo que cooperemos com o pão material em nossos empreendimentos assistenciais. Tomemos o cuidado, porém, de não manter nossos assistidos tão dependentes e retrógrados quanto no primeiro dia em que puseram os pés no grupo de auxílio, sem estudar, sem progredir, sem alargar a visão diante da vida e da sociedade, e nada fazendo para aprender a buscar por si mesmos a completa saciedade, a pérola no fundo do mar, o tesouro oculto no campo, o grão de mostarda, o reino de Deus. Batuíra. Capítulo 33. Ideal comum. Há diversos modos de ação, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. Cada um recebe o dom de manifestar o Espírito para a utilidade de todos. 1 Coríntios 12, 6 e 7. Os modernos métodos de gerenciamento recomendam que cada um dos componentes de uma empresa devem ser tratados e respeitados como um ser individual e especial. Esses métodos revelam que nos cenários organizacionais
Tudo o que se produz está estritamente relacionado com os feitos de todo o grupo. Portanto, para cooperarmos beneficamente em uma sociedade espírita, é preciso lembrar-nos de que cada obreiro tem uma fórmula própria de veracidade. A diversidade dos modos de ação é saudável, sem jamais perder a visão comum da integração mútua e dos ideais superiores. Encorajemos cada membro de nossa equipe a atuar conforme suas aptidões, em vez de tentar convencê-lo a produzir como outra pessoa. Com a homogeneidade, todos agirão tão iguais que a originalidade do grupo se atrofiará. Cada companheiro no serviço ativo espírita faz parte de um conjunto de peças, desiguais, porém interdependentes, que necessitam funcionar em harmonia para que se alcance o objetivo pretendido. Semelhança de ideias e pensamentos fará com que o cotidiano fique monótono por causa do enorme marasmo que se estabelece. Virá o definhamento, que levará o grupo à trivialidade desgastante. Toda equipe é formada por uma ampla diversidade de caracteres, e seguramente essas combinações de talentos e capacidades impulsionarão a tarefa por diferentes motivações e diversos estímulos. A oportunidade do líder do grupo é moldar a multiplicidade de aptidões em um efeito produtivo com o qual cada membro consiga se identificar e, ao mesmo tempo, unir-se aos trabalhos do bem comum. Por outro lado, para se conseguir sucesso nos labores da casa espírita, é preciso que todos tenham uma visão claramente definida, apesar das particularidades individuais. Denominemos essa visão clara como a evidência da missão ou do propósito almejado. Por isso, devemos observar com atenção nossa meta ou linha comum nas várias obrigações a cumprir, além daquela primordial, a melhora íntima ou a transformação interior. Há a missão do irmão que se consagra às crianças ou às mães carentes, a disposição do companheiro que se propõe a recolher e amparar os doentes, o compromisso daqueles que abraçam as atividades relacionadas aos velhos ou aos jovens, a cooperação bendita de quem se converteu em divulgador do bem e o envolvimento abençoado dos que socorrem os espíritos infelizes através de sua instrumentalidade mediúnica. A evolução é a escada infinita. Não queiramos que os outros enxerguem a vida através de nossos olhos. Se a unidade espiritual é serviço básico da paz, não nos esqueçamos de reforçar e definir obrigações e responsabilidades. Aqui está a importância de evidenciar a missão, declarando os diversos modos de ação, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. São muitas as rotas para o reino dos céus. É imprescindível o ideal comum, porém os dons diferem. A inteligência se caracteriza por diversos graus e a capacidade é fruto do esforço constante. Cada um recebe o dom de manifestar o espírito para a utilidade de todos. Batuíra. Capítulo 34. Aqueles que desertam. De fato, é de perseverança que tendes necessidade para cumprirdes a vontade de Deus. Hebreus 10:36. Perseverança cristã abrange um estado de maturidade ou evolução vivenciado nos setores vitais da existência da alma, o social, o físico e o espiritual. Essa vivência permite-nos assumir as mais diversas responsabilidades diante da vida. A maturidade física seria apenas um setor, pois apenas se refere à integridade do organismo denso, porém não basta para traçarmos um verdadeiro perfil de maturidade evolutiva. Companheiros inconstantes e vacilantes assemelham-se às ondas do mar. São arremessados pelos ventos da instabilidade e atirados de um lado para outro. Desenvolveram-se fisicamente, mas continuam ainda infantilizados quanto aos compromissos com a lide do Senhor. Não compreendem a importância da hora que passa e, sem firmeza, recuam ante os desafios do serviço. Não possuem fibra nem pulso forte. Na casa espírita, se a maioria procura agir entre a perseverança e a responsabilidade, alguns se esquecem com facilidade de seus postos de trabalho,
nos quais se comprometeram a servir. O núcleo de trabalho, em sua estrutura ideológica, introduz nos seus adeptos um modelo de crescimento. Ele propõe basicamente 3 itens: uma noção de onde nos encontramos, um ideal maior para onde deveremos ir e um caminho de excelências que nos leva do primeiro para o segundo. Em todos os itens, a principal ocupação é a melhoria e o aprimoramento da nossa condição evolutiva. O crescimento dos obreiros consiste em sua autodeterminação, ou seja, sua permanência na senda que leva ao item final. Certamente, em todas as áreas do serviço cristão, a troca frequente de experiências é muito saudável, mas o raciocínio baseado na concorrência pode se tornar bastante danoso e perturbador. Seria razoável, portanto, que antes de tomarmos qualquer decisão de retirar-nos da obra, consultássemos o grupo ou seu dirigente, visto que seria deselegante de nossa parte desistir sumariamente sem dar qualquer satisfação. É compreensível a desistência, mas os bons modos são imprescindíveis. Ninguém poderá se esquivar da parcela de empenho e vigor que lhe cabe na obra de aperfeiçoamento próprio. Quando Paulo recomendou a persistência, tornava claro o longo caminho dos que procuram as culminâncias da elevação espiritual. Se dentro dessa campanha de fraternidade alguns deixam os encargos assumidos, outros passam a substituí-los. Se, no entanto, alguém se sentir sobrecarregado, não deverá esmorecer, pois em pouco tempo o Senhor encaminhará por certo outras criaturas para assumir as tarefas abandonadas. A reciclagem na casa espírita é feita sempre sob os auspícios dos benfeitores maiores que guiam a missão do cristianismo redivivo. O Pai dispõe de inúmeros recursos para manter o bem, não faltando nunca mãos dedicadas e braços valorosos na enxada da caridade. Por imaturidade, muitos não valorizam os postos que lhes foram confiados para o próprio reerguimento espiritual e desertam. Amadurecimento é conquista das criaturas que já elegeram o Mestre Nazareno como guia e modelo. Essas almas adultas herdarão o reino dos céus. Batuíra. Uma boa semana a todos.